Olá! Vamos abordar agora uma lei municipal, Lei 6.794, de 1990. Trata-se do estatuto que regula a vida funcional de servidores civis do município de Fortaleza. Antes de adentrarmos nos principais pontos desse estatuto, temos que lembrar que hoje, desde o ano de 1988, com o advento da atual Constituição, a única forma de ingresso efetivo no serviço público será mediante aprovação em concurso público, concurso de provas ou de provas e títulos. Isso, ingresso efetivo, para ficar. E uma vez que o candidato ingressa no serviço público, ele vai ser contratado pela administração, que utiliza dois regimes de contratação. Nós temos o regime estatutário e temos o regime seletista. O estatutário, regido por um estatuto próprio, que é uma lei que regula a vida funcional do servidor, e o seletista é a CLT da iniciativa privada. Aqui nós estamos diante de uma lei estatutária, ou seja, aqui não se aplica ao empregado público, de empresa pública ou de sociedade de economia mista, mas tão somente ao estatutário. Deixa eu mostrar isso para vocês no quadro, através de uma representação da administração pública. Então, nós sabemos que a administração pública brasileira é a estrutura que tem o papel de executar, de colocar em prática as funções do Estado. E essa administração pública hoje, ela atua de duas formas. Nós temos a administração pública direta e a indireta. A direta são os entes federativos autônomos. E a indireta são entidades que foram criadas mediante lei para colaborar com o serviço da direta. Na direta, nós temos, então, os quatro entes: União, Estados, municípios e Distrito Federal. Mediante lei, esses entes criam entidades colaboradoras. Eles vão criar autarquias, fundações. A fundação aqui é a fundação pública. Ele cria autarquia, fundação pública, empresa pública e a sociedade de economia mista. Esses dois últimos aqui são empresariais. Ou seja, estão no mercado, podem obter lucro. Sociedade de economia mista. Pois bem, essa é a estrutura da administração pública. Olha aqui alguns detalhes. São duas formas de contratação. A administração contrata pelo Estatuto e pela CLT. Segundo a lei, empresa pública e sociedade de economia mista só podem ser contratadas pela CLT, porque elas estão no mercado. A única forma de contratação aqui é a seletista. Faz concurso sim, mas é regido pela CLT. Os demais serão preferencialmente estatutários. Por que eu digo preferencialmente estatutário? Porque existem alguns municípios que não têm estatuto próprio, mas o nosso Fortaleza possui. Então, essa lei que nós vamos estudar agora vale para o município de Fortaleza, vale para as suas autarquias e suas fundações públicas, porque estatuto é algo bem específico. Cada ente federativo tem que ter o seu e não se utiliza emprestado do outro. Então, nós vamos estudar o estatuto que se aplica aos órgãos municipais, às autarquias e às fundações públicas. Esse é o nosso objeto de estudo. É o que nós temos, então, na Lei Municipal 6794 de 1990. A lei é do município de Fortaleza, aplica-se a qualquer servidor, não precisa ser necessariamente guarda municipal. Na verdade, guarda municipal é um dos servidores que são regidos por esta lei no município de Fortaleza. Então, faz concurso, ou é estatutário, ou é seletista. Vamos agora estudar o estatutário do município de Fortaleza. Lei Municipal 6794 é o Estatuto dos Servidores e suas alterações. Então, temos aqui que no âmbito do município de Fortaleza, o estatuto estabelece regras quanto a provimento, vacância, redistribuição, substituição, direitos e vantagens. Qualquer estatuto que seja, de qualquer ente federativo, ele tem uma estrutura muito parecida. Por isso que tem aluno que às vezes vai fazer concurso em outro município, não deu tempo de estudar o estatuto de lá, mas como ele conhecia o estatuto de cá, ele acaba se dando bem na questão da prova, porque eles são parecidos. Todo estatuto estará dividido em 3 grandes partes. Qualquer estatuto que seja, ele está dividido em 3 grandes partes. A primeira delas é o ingresso. Ele vai explicar como se ingressa no serviço público municipal. Depois ele define os direitos, que são férias, estabilidade, licença, afastamento, concessão, salário.
E, por fim, ele impõe os deveres, quais são as obrigações disciplinares que o servidor tem. E, caso haja descumprimento de um dever, quais as sanções que poderão ser aplicadas a esse servidor. E é justamente o que nós vamos estudar aqui nesse módulo. Daí que eu começo com o artigo 1º, já especificando o nosso objeto de estudo. Ele diz que essa lei regula o regime jurídico dos servidores municipais de Fortaleza, tendo em vista o disposto no artigo 39 da Constituição e Lei Complementar 02. Parágrafo 1º, servidor municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, que pode ser de carreira ou isolado, e também provimento em comissão, que receba a remuneração dos cofres públicos. Eu começo aqui colocando o conceito, a definição do que seria servidor público para essa lei. Quem é o servidor público para essa lei? Ela cita 2 grupos. Ela cita o servidor público efetivo, que é aquele que entra para ficar. E ela cita também o comissionado, de livre nomeação e livre exoneração, que é contratado para exercer atribuições de direção, chefia ou assessoramento, atribuição de muita relevância. O efetivo pode ser de carreira ou isolado. Então, isso aqui são as formas de provimento. O servidor passa por 2 formas de provimento, efetivo ou em comissão. Se for efetivo, ele pode ser de carreira ou isolado. Isolado é quando ele pertence a um único cargo que não muda. E de carreira é quando ele vai crescendo na própria carreira. Na Guarda Municipal, por exemplo, nós temos um provimento efetivo de carreira, já que você ingressa como guarda, depois você é promovido a subinspetor, chegando até a carreira de inspetor. E o comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. Comissionado foi contratado para exercer atribuições de grande relevância. Atribuição de direção, chefia e assessoramento. É aquela pessoa da alta confiança da autoridade pública. É uma atribuição que não poderia ser repassada para qualquer um, nem que for, mesmo sendo servidor público, porque a pessoa tem que ter capacidade de direção, chefia e assessoramento e ser escolhido pela autoridade competente para lhe realizar o provimento. Então, são 2 formas de provimento. Eu tenho um provimento efetivo ou em comissão, e essa lei se aplica a todos eles. Depois ele me traz o conceito de cargo. Diz que o cargo é o lugar inserido no sistema administrativo caracterizado por um conjunto de atribuições. Mas o que seria o sistema administrativo? É o complexo de órgãos do Legislativo e do Executivo e suas entidades autárquicas e fundacionais. O sistema administrativo é a quem se aplica essa lei. Então, voltando para cá, está aqui o sistema administrativo. O sistema administrativo é o município, seus órgãos, autarquias e fundações públicas. E dentro desse sistema é que eu vou encontrar o cargo público. Agora aqui, cuidado para não confundir cargo com emprego e função. Então, vejam, eu tenho o cargo do efetivo, eu tenho o emprego do seletista, é cargo público, deixa eu colocar a nomenclatura corretamente. Eu tenho cargo público, que é diferente do emprego público, que é justamente aquele que vai ser contratado por uma empresa pública ou sociedade de economia mista, e é diferente da função pública. Olha só, cargo, emprego e função pública. Cargo, emprego e função pública. Olha o que é o cargo público. Nós temos aqui, então, no finalzinho do artigo 1º. O cargo é o lugar inserido no sistema administrativo, caracterizando-se por um conjunto de atribuições. O detentor de cargo, ele vai ser, portanto, estatutário, regido por um estatuto próprio. O detentor de emprego, embora concursado, embora atuante em uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ele vai ser seletista, regido pela mesma CLT da iniciativa privada. E essa função aqui é a temporária, é a função comissionada. Aí acompanhe-me aqui, portanto, agora no artigo 2º, que diz que os servidores municipais abrangidos por essa lei serão integrados em um plano de carreira específico que será trabalhado em outro momento. Então, o que eu fiz até agora com vocês foi apenas uma apresentação do que é o Estatuto do Servidor.
Vamos agora abordar quais são os direitos do servidor previstos nesse estatuto. Direitos do servidor, artigo 3º. São direitos assegurados aos servidores municipais da administração direta, autárquica e fundacional. Veja, não entra empresa pública e sociedade de economia mista. Tem direito a uma política de recursos humanos, acesso a cargos e redutibilidade de vencimentos. Vencimento não inferior ao salário mínimo nacionalmente unificado. Tem direitos trabalhistas, 13º, trabalho noturno, remuneração de trabalho extraordinário superior a no mínimo 50% do que a hora normal, salário família, auxílio, licença, férias, normas de higiene, saúde e proteção, aposentadoria em conformidade com regras contidas no artigo 40 da Constituição Federal, participação em órgão colegiado, proteção ao trabalho da mulher, proibição de diferença remuneratória. Olha que importante, inexistência de limite de idade para servidor público em concurso. Então, para quem está na dúvida aí, pode ter limite máximo de idade para ser servidor da Guarda Municipal de Fortaleza? Não, isso é inconstitucional, a própria lei diz que não pode. Proteção ao trabalho do portador de deficiência, tanto eu vou dar proteção como também reserva de vagas. Pode até ter algumas exceções, concurso sem reserva, mas a regra é reserva de vagas. Anuênio, promoção por merecimento e antiguidade, que é o crescimento na carreira, direito à pensão, proteção de mercado de trabalho, vantagens diversas, direito à greve. Então, tudo isso aqui são direitos do servidor, mas da mesma forma que a lei nos traz um rol imenso de direitos, lembrando que muitos desses direitos aqui indicados também estão previstos na Constituição, CLT, artigo 7º da Constituição Federal, eu tenho também os deveres. Eu tenho direitos e tenho deveres dos servidores municipais. Olha quais são. Cumprir jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 40 semanais, exercer suas atribuições corretamente, observar normas, cumprir ordens, salvo quando manifestamente legais, atender ao público, responder a qualquer solicitação que lhe seja feita na condição de servidor, levar à autoridade conhecimento de irregularidade, ter sigilo profissional, ser assíduo e pontual, atender a prazos. Resumindo, no que se refere aos deveres e direitos, não tem algo de muito novo aqui, não. Se você faz uma leitura desses dois artigos, você vai observar que os direitos e deveres do servidor municipal de Fortaleza são os mesmos de qualquer empregado. É dever de ser eficiente, de prestar contas, de informar qualquer ilícito à autoridade, é dever de comparecer corretamente. Acontece que o descumprimento de qualquer desses deveres ou a prática de um ato irregular vai gerar um processo disciplinar contra o servidor, que é um tema que nós vamos abordar lá na frente, porque iniciaremos a aula, portanto, tratando do provimento, do ingresso. Eu não falei para vocês que todo estatuto está dividido em 3 partes? Pois nessa aula nós começaremos com o ingresso. Como é que se dará o ingresso do servidor público? Eu tenho, então, a exigência do concurso público. Então, vamos lá para o provimento. Provimento significa ingresso. Eu vou trabalhar com vocês agora o provimento efetivo. É o ingresso daquele que entrou para ficar, efetivamente. Para ingressar efetivamente, que você não vai confundir com estável, o servidor efetivo pode sim se tornar estável após o cumprimento e aprovação do estágio probatório. Por enquanto, ele é efetivo. Ele entra efetivo, segundo a Constituição de 88, no seu artigo 37, ele entra efetivo mediante concurso público, para garantia de que qualquer pessoa pode vir a se tornar servidor público. Isso aqui é o princípio da impessoalidade, não fazendo distinção entre as pessoas. Entra mediante concurso, que tanto pode ser um concurso de provas, como pode ser um concurso de provas e títulos. Quem vai decidir isso aqui é a lei e o edital. Fez o concurso, qual o próximo passo? Você vai ser convocado para, caso você tenha interesse, entregue a documentação para tomar posse. Então, vem a nomeação, que é essa convocação. Uma vez nomeado, você vai ter um prazo para comparecer para a posse. E depois que você comparece para a posse, você tem um prazo para entrar em exercício funcional. Então, eu tenho nomeação, posse e exercício. Nomeação é a convocação,
O que é a posse? A posse é o ato que confirma a investidura no cargo. Você vai, de fato, se tornar servidor aqui na posse. É a sua investidura. Acontece que na posse, você sai de lá cheio de deveres. Dever de cumprir o código de ética, de cumprir o estatuto, de respeitar as funções da guarda, sai de lá cheio de deveres e nenhum direito. Porque direito que é bom só começa a ter a partir do momento em que você começa de fato a trabalhar. Então, se na posse eu adquiro deveres, é no exercício que eu adquiro direitos. Muitos direitos, entre os quais o de ser avaliado no seu estágio probatório e quem sabe adquirir a estabilidade. Então, esse é o primeiro ponto que merece destaque, que você tem que lembrar para a gente conversar aqui sobre o concurso. Então, o que é o concurso? O concurso, por definição, é um procedimento de natureza administrativa que tem por finalidade aferir as aptidões pessoais do candidato ao provimento de cargos e funções. Nesse particular, o concurso permite que o Estado possa verificar a aptidão e a capacidade intelectual, física e psíquica das pessoas interessadas, em total respeito ao princípio da impessoalidade, para permitir que qualquer pessoa que tenha interesse possa vir, sim, a se tornar servidor público. Aí eu venho para o artigo 9º. O concurso terá caráter competitivo, eliminatório e classificatório, podendo ser realizado em 2 etapas. A primeira é a prova escrita, de caráter eliminatório, e a segunda etapa são provas de títulos, treinamentos. A segunda etapa é de caráter classificatório. Então, faz o concurso, entrou. Qual é a validade do concurso? Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aqui é bem importante para o nosso resumo. Esse concurso público, ele é divulgado mediante um edital, só que ele tem um prazo de validade. Esse prazo de validade começa a ser computado a partir da homologação do concurso. E é importante porque durante essa validade é o prazo que a administração tem para convocar os interessados, quem ela tiver interesse. Qual o prazo de validade? Até 2 anos. Não é obrigado a ser 2 anos, é até, pode ser 1 mês. Até 2 anos, prorrogável, olha, passível de prorrogação. Prorrogável uma única vez e por igual período. Uma única vez e por idêntico período. Essa é a validade do concurso. Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Quem vai decidir o prazo, a prorrogação, é a autoridade pública. Então, vai estar no edital, vai estar na lei. Não é obrigatório que seja 2 anos. Essa validade começa a contar de onde? Da homologação. Não é do dia da publicação do edital, nem do dia da prova do resultado. É da homologação que eu começo a contar a validade. Hoje nós temos o entendimento do STF, que diz que candidato aprovado dentro do número de vagas tem sim direito à nomeação. Já os que estão fora do número de vagas têm mera expectativa de direito, podendo sim ser nomeados dentro desse prazo de validade. Pode sim ser nomeado, mas sempre lembrando, dentro do prazo de validade do concurso. E assim prosseguimos. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de realização serão fixados em edital, que serão publicados no Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação. Pois bem, a partir daqui é que começa a tua vida funcional. No exercício, você passa a ter deveres, e um dos deveres e um dos direitos que você vai ter é de ser avaliado no seu estágio probatório. Mas o que é mesmo estágio probatório? É o período pelo qual o servidor é avaliado para saber se ele corresponde às expectativas do cargo. E se ele corresponder, ele pode ser estável. Então, do resultado do estágio probatório, eu posso ter exoneração, caso a administração entenda que aquele candidato não tem condições de continuar. Ou eu posso ter a estabilidade, que é a garantia de que o cargo é seu e que ninguém te toma, salvo nas hipóteses previstas em lei e no artigo 41 da Constituição Federal de 88. Aí vem comigo aqui para o quadro. Olha o que é a estabilidade. Um dos pontos mais relevantes do regime jurídico dos servidores é a estabilidade. Até acredito que muitos que hoje almejam concurso público estão vislumbrando essa estabilidade. É um direito, portanto, outorgado aos servidores estatutários investidos em concurso de permanecer no serviço público. No entanto, o direito à estabilidade não é automaticamente conferido. Ele vai passar por uma apuração e por uma avaliação de 3 anos. Quem vai avaliá-lo? A chefia imediata. Então, para garantir que ele tem condições, ele vai passar por uma avaliação esta que vai ser feita pela chefia imediata.
A demissão regular de um servidor depende de 3 requisitos. Tem que ter cometido uma infração grave, tem que ter apuração da suposta falta em processo competente, porque o devido processo legal, que é o direito a contraditório, ampla defesa e recurso, ele deve estar presente em qualquer processo, seja ele judicial ou administrativo. Então, tem que aguardar a resposta no processo competente. Tem que ter garantia da ampla defesa e do contraditório no referido procedimento. Sim, porque o devido processo legal, ele é obrigatório não só no processo judicial, mas também aqui no processo administrativo. E, por fim, como eu já tinha colocado para vocês, ele vai ser avaliado no estágio probatório, que vai durar quanto tempo? 3 anos. Cuidado que isso aqui já mudou. Antes era 2 anos, mas com o advento da emenda 45 de 2004, passou para 3 anos. Então, vai ser avaliado por 3 anos. Para saber se ele pode ser tornado estável ou se ele vai ser simplesmente exonerado. Fechou, então, aqui essa parte. Só para encerrar, responsabilidade dos servidores públicos. Cumpre ressaltar que a relação estatutária admite que eles sejam responsabilizados perante a administração pública. Pode. Nesse sentido, o Estatuto estabelece que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? Ele responde civil, penal e administrativamente. Ou seja, pelo cometimento de um mesmo ato ilícito, uma mesma conduta irregular, pode sim gerar responsabilidades diversas para esse servidor. A mesma conduta irregular pode gerar responsabilidade de natureza civil, penal e administrativa. E essas responsabilidades são independentes. A partir de quando ele já responde? A partir da posse. Lembre-se que a partir da posse, o servidor tem obrigações a cumprir. Se ele descumpre um dever ou se ele pratica um ato ilícito que viola algo, ele já pode responder. E responde em 3 esferas que serão detalhadas em outro momento. Por enquanto, é você só saber que, segundo o nosso estatuto, mesmo o ato ilícito irregular praticado pelo servidor pode lhe gerar 3 responsabilidades completamente independentes uma das outras. A responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Por que elas são tão diferentes? Porque elas têm objetivos completamente diversos. A responsabilidade civil diz respeito a um dever de ressarcimento. Aqui o servidor causou um dano à terceira ou ao poder público e tem que ressarcir. Então, a responsabilidade civil ela é pecuniária. Já a responsabilidade penal consiste numa situação em que o ato ilícito praticado pelo servidor, ele está previsto no Código Penal, então deve sim ser apurado criminalmente. Ele vai estar previsto como crime ou como contravenção. Então, quando a autoridade administrativa toma ciência de que aquele ato ilícito também viola o Código Penal, ela tem a obrigação de comunicar às autoridades. E, por fim, a que nos interessa, a responsabilidade administrativa. É quando o ato ilícito praticado pelo servidor viola um dever funcional, viola uma obrigação que o servidor tinha no exercício de suas atribuições. Viola um dever funcional. Então, aí estaremos diante da responsabilidade administrativa. De fato, é essa responsabilidade que nós vamos detalhar ainda nessa lei, em outro momento, quando nós formos falar do regime disciplinar. Agora, tem que ficar claro que a mesma conduta irregular pode gerar ao mesmo tempo as 3 responsabilidades, mas aqui nós vamos detalhar mais adiante, é apenas a responsabilidade administrativa, violação de um dever funcional que pode gerar para esse servidor municipal sanções diversas, desde uma sanção leve como uma advertência, passando por uma suspensão e podendo chegar inclusive a uma demissão, a uma cassação. Então, é o que nós chamamos de responsabilidade do servidor. O servidor responde sim, ele responde civil, penal e administrativa, responsabilidades completamente independentes, mas ciente de que, paralelamente a isso, perante terceiro, quem responde é a administração pública. É só dar uma olhada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que, pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado, a administração pública responderá por qualquer ato ilícito praticado por seu servidor nessa condição, desde que haja a comprovação de dolo ou de culpa na sua conduta. Aliás, independente de dolo ou culpa, quem responde é a administração. O dolo e a culpa só serão condicionantes de responsabilidade no direito de regresso.
Ou seja, quando a administração voltar-se contra o servidor e quiser que ele devolva o prejuízo ocasionado por ele. Então, isso aqui é tema também para outra aula. Por enquanto, ficamos por aqui. O que eu fiz nessa aula com vocês foi uma apresentação. Na verdade, o meu objetivo era fazer uma apresentação do Estatuto para te dizer que o município de Fortaleza possui um estatuto próprio, que esse estatuto será sim aplicado aos guardas municipais, já que esses se enquadram como servidores municipais, com alguns detalhes que são peculiaridades do próprio cargo. Então, assim, nós conhecemos o que é a administração pública, nós vimos a quem se aplica esse estatuto, é o município de Fortaleza e seus órgãos. O estatuto se aplica aos órgãos municipais de Fortaleza, inclusive à Guarda Municipal, que é um órgão, além das entidades criadas por lei na administração indireta, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vimos ainda como é que o servidor público é provido, efetivamente ou em comissão. Falamos da diferença de carga, emprego e função e finalizamos aqui falando do provimento efetivo e das responsabilidades. Na próxima aula, nós daremos continuidade ainda com essa primeira parte do Estatuto, onde nós vamos estudar as espécies de provimento, não só o originário, mas também o derivado, e vamos estudar também a exoneração. É assunto para a próxima aula. Muitíssimo obrigada e até mais.